E aí, nosso bate-papo agora vai falar sobre coluna vertebral. Quem é que nunca teve aquela dor na coluna, não é isso? A gente vai abordar principais vértebras, né, da coluna vertebral, falar sobre os segmentos, falar sobre as curvaturas. Então, eu vou começar basicamente de baixo para cima. Essa aqui, ó. Esse é o sacro e esse é o cóccix. Sacro formado por 5 vértebras que foram fundidas, olha isso aí, fundidas, 5 vértebras fundidas e que também se associaram ao cóccix, que nós temos de 3, 4 a 5 vértebras no cóccix. Professor, poxa, eu posso ter nascido com uma mais? Pode sim, isso é super normal. Sacrococcígeo é esse pedaço aqui da coluna vertebral. Ele é o pedaço mais inferior, observem o tamanho dessas vértebras e como elas se juntam com o objetivo de sustentar o peso do corpo. Essa é a articulação sacrococcígea. Agora eu trago para vocês aqui, ó, essa é uma vértebra lombar. Vértebra lombar. Características marcantes da vértebra lombar. Uma delas é o tamanho do corpo da vértebra, é um corpo bruto, muito mais rígido, também com o objetivo de aguentar o peso corporal. Lembrando que quanto mais cranial a coluna vertebral, as vértebras são menores, o corpo vertebral é bem menor. Quanto mais distal na coluna vertebral, as vértebras têm um tamanho maior, para vocês entenderem isso. Então, ó, já que a gente começou a falar de algumas estruturas da vértebra, eu vou aproveitar aqui e falar de um pouco mais. Ó, esse é o corpo da vértebra. Só para entender, o corpo ele fica projetado anteriormente na coluna vertebral, assim. Essa é a vista anterior da vértebra lombar. Essa aqui é a vista posterior da vértebra lombar. Esse é o processo espinhoso. Quem nunca viu alguém arriar, por exemplo, abaixar, né, fazer uma flexão de tronco, e lá atrás você vê aqueles carocinhos, aquelas pontinhas assim, ó, é esse biquinho aqui, ó, é o processo espinhoso. Então, ó, corpo da vértebra, processo espinhoso. O corpo é anterior, o processo espinhoso ele é posterior. Essa é uma vista superior do corpo, uma vista inferior do corpo. Para os lados nós temos os processos transversos, ó. Essa aqui é a vista superior, eu vou virar para vocês, ó. Corpo da vértebra, processo transverso da vértebra. Logo ligado ao corpo da vértebra, nós temos estruturas anatômicas que parecem uns pedúnculos. O nome dessa estrutura é pedículo. Esses são os pedículos. Então, ó, corpo, pedículo, pedículo. Dos pedículos agora, eu tenho 2 estruturas que se juntam aqui, ó. Observem, ó, há uma junção, ó, dessas estruturas. Eu tinha um ramo ósseo aqui e um ramo ósseo aqui, e de repente eles se juntaram. Essas são as lâminas. E aqui de novo o processo espinhoso. Então, ó, corpo, pedículo, lâmina, processo espinhoso, e aqui para os lados o processo transverso. E esse orifício que eu tenho aqui, ó, é o canal da medula, é o forame vertebral ou canal vertebral, é onde a medula espinhal passa. Então, essa é uma vértebra lombar. Ela tem um corpo grosseiro, né, mais espesso, e um processo espinhoso curto e também mais espesso. Como é que eu sei disso? Vou comparar com a torácica, por exemplo. Ó. Eu te garanto que essa é uma vértebra torácica. Olha o processo espinhoso da vértebra torácica, como é que ele é mais longo e descendente, voltado inferiormente. Vou tirar aqui, ó, a vértebra lombar. E agora vou colocar a vértebra torácica. O corpo da vértebra é menor do que o da lombar. Pedículo, lâmina são as junções e aqui atrás o processo espinhoso. Eu tenho aqui, ó, o processo articular superior, que é o processo que vai se articular com a vértebra de cima. Essas vértebras, elas se empilham. E aqui o processo articular, ó, inferior, que é o que vai se articular com a vértebra que está inferior a essa. São empilhamentos de corpos vertebrais e de estruturas vertebrais, e que na verdade se juntam. A gente vai ver numa peça inteira para que isso fique mais claro. Mas uma característica da vértebra torácica é isso. O corpo dela, olha que bonitinho, ó, parece um coração, ó. É um corpo que parece um coração. Além disso, o processo espinhoso ele é longo e descendente. No processo transverso, ó, deixa eu ver se a gente consegue observar aqui, ó, eu tenho essa superfície articular que é a fóvea
costal do processo transverso. É onde as costelas, por exemplo, ó, elas vão se articular. Ó. Aqui, ó, a costela vai se articular aqui, nessa estrutura. Fóvea fóvea costal, perdão. A fóvea do processo transverso, fóvea costal do processo transverso, onde a costela vai se articular. Bom, pulando agora aqui, ó, eu vou para uma vértebra cervical. Tá aqui, ó. Essa é uma vértebra cervical. Olha a diferença. O corpo cada vez menor. Lembra que eu falei que quanto mais superior o corpo da vértebra diminui? Eu tenho pedículo, eu tenho a lâmina, eu tenho o processo espinhoso, como todas elas. Mas olha a diferença aqui marcante, ó. O processo transverso da vértebra torácica ou da lombar, ele não tem forame, mas a da cervical tem. Esse orifício aqui que nós temos, ó, é o forame no processo transverso. Observa que essa não tem, ó. Nenhum forame nessas laterais. A lombar também não tem, ó, nenhum forame nessas laterais. Mas as vértebras cervicais, elas têm um forame no processo transverso, que de um lado e de outro passa uma artéria chamada artéria vertebral direita e artéria vertebral esquerda, que vai se juntar, formando a artéria basilar. É um dos sistemas de irrigação sanguínea do seu cérebro. Ah, professor, então assim, distúrbios da motilidade da coluna cervical podem interferir no fluxo sanguíneo cerebral? Correto? Perfeito. Bom, essas são duas vértebras caracteristicamente cervicais, cervicais. Só que elas têm nomes específicos. Essa aqui é o Atlas, é a primeira vértebra cervical, a primeira vértebra superior do corpo humano. E essa aqui é o Axis. Tem um dente aqui, ó, é o dente do Axis. Observe também, ó, que o processo espinhoso da vértebra cervical é curto e bífido, ele se divide em dois, ó. Ele é bífido, ó. Observe aqui que dá para ele se divide em dois, ó. Essa estrutura que eu estou mostrando aqui. Tem uma bifurcação aqui, ó, uma linhazinha no meio. Aqui, ó, se dividindo em dois, ó. 1, 2. Esse é o processo espinhoso. Esse é o corpo da segunda vértebra, é um dente. E se eu olhar bem, ó, a primeira vértebra não tem corpo, só tem superfícies articulares que vão se articular com a base do crânio. Por que isso? Porque o dente do áxis, ele vai se encaixar aqui, ó, e formar como se fosse o corpo dessa vértebra. É isso que vai permitir, ó, esse movimento da vértebra uma sobre a outra, que é esse movimento que nós fazemos aqui, ó, do não, ó. É quando a segunda vértebra e a primeira, uma deslizam sobre a outra, uma articulação do tipo pivô. Lembra do futebol? Ó? O cara fazendo pivô, ele gira em torno do próprio eixo. Ó. Olha aqui, ó. Ele gira em torno do próprio eixo. Primeira e segunda vértebras cervicais. Essa é o Atlas, esse aqui é o Axis. Basicamente, esses eram as vértebras para a gente poder distinguir se é uma vértebra cervical, se é uma vértebra torácica, se é uma vértebra lombar e a sacrococcígeo, não tem dúvida. Bom, aqui elas estão todas empilhadas, ó. Então esse é um sistema de empilhamento, igual quando a gente brinca, às vezes, botar um copo um em cima do outro, e quando você percebe que está caindo mais para um lado, você começa a botar mais para o outro. É assim que a coluna vertebral ela vai se comportar. Essas são as vértebras cervicais, são 7 vértebras cervicais. Essas são as vértebras torácicas, são 12 vértebras torácicas. Essas são as vértebras lombares, são 5 vértebras lombares. Aqui eu tenho as sacrais, também são 5, e as coccígeas lá embaixo, que são essas biquinhos, esse biquinho aqui, ó. As coccígeas são 3, 4 a 5 vértebras coccígeas. Observe que entre cada corpo vertebral eu tenho discos. São os discos intervertebrais, são discos de amortecimento. Você imagina o impacto, andar é um impacto, pular é impacto. Imagina se um osso macerasse o osso de cima e o osso de baixo. A gente tinha fratura o tempo todo da coluna vertebral. Esse disco serve como disco de amortecimento. Ele permite que a coluna seja, no caso, as vértebras elas são rígidas, mas ele dá flexibilidade à coluna, dá mobilidade. Graças a ele a gente consegue mover o tronco, estender o tronco, fletir o tronco, lateralizar o tronco, graças a esse disco. Ele dá mobilidade. Então esse disco ele sofre impacto com o passar do tempo. E você vai tendo desgaste automaticamente com a idade. Pode aumentar o desgaste? Sim. Pode ficar mais precoce? Sim. Sem dúvida, depende do tipo de atividade que você faça. Quanto mais impacto, mais rapidamente você desgasta esse disco. Ah, então vou ficar em casa sem fazer nada. Não, também não adianta nada. O sedentarismo também desgasta esse disco muito rápido. Tudo como a vovó falava, nem muito nem tão pouco, ok?
Então você tem que saber dosar e equilibrar isso aí. Bom, esse disco ele vai sofrendo esse impacto e com o passar do tempo ele vai diminuindo a sua espessura. Por isso que a gente diminui de tamanho, gente, ao longo do tempo. Nosso tamanho vai ficando cada vez menor, porque há um desgaste do disco, favorecido pela postura também que a gente vai adotando com a idade. Beleza. Só que esse disco, você já ouviu falar da tão famosa hérnia de disco, ele pode se deslocar, ó, posteriormente. E quem está passando aqui atrás é a medula espinhal. A espinha, como antigamente falava, né? A medula espinhal. É dela que saem esses nervos amarelinhos, ó, para um lado e para o outro, são os nervos espinhais. Então, se o disco se desloca posteriormente, na direção aqui do processo espinhoso, ele vai comprimir a medula espinhal. Se ele se desloca posterolateralmente, um pouco para trás e um pouco para o lado, ele vai comprimir, ó, essas estruturas em amarelo, são os nervos espinhais, por exemplo, quando a gente fala do ciático. É uma compressão das raízes nervosas que vão compor o nervo ciático. Aqui na coluna vertebral, isso é só uma possibilidade, só para que a gente possa entender. Aqui, ó, eu tenho um exemplo de uma hérnia de disco, olha aqui, ó. O disco, ele evoluiu para a face posterior e lateral, e olha aqui que interessante, ó. Ele está comprimindo esse nervo aqui em amarelinho. O que eu vou ter com isso? A compressão do nervo. Vamos primeiro entender para que servem os nervos. Os nervos, eles conduzem eletricidade, por exemplo, até os músculos, fazendo com que os músculos se contraiam. A partir do momento que eu comprimo um nervo, a eletricidade para aquele músculo vai parar, vai diminuir, vai parar. Com isso, o músculo pode falhar. Ah, professor, é isso, minha mãe está andando na rua, o joelho dela falha. Pode ser isso? Pode ser isso. Essa é uma das explicações. Se você tem uma hérnia de disco que comprime o nervo, o impulso elétrico diminui, vai falhar a musculatura. Você pode ter sensações que agora não tem a ver com a parte motora, mas tem a ver com a parte sensitiva. Não é a falha muscular, não é a fraqueza muscular, não é a incapacidade de andar ou se mover, mas são sensações, formigamento, agulhada, dormência, a gente chama isso de parestesia. São parestesias, são sensações às vezes mal definidas. A pessoa fala, sei lá, estou com um troço aqui esquisito, fica meio esquisito. Mesma coisa. Isso também pode ser compressão dessas raízes nervosas. Então esses discos, eles estão ali para amortecer, eles servem para diminuir o impacto, mas com postura ruim, fraqueza muscular, desgaste, eles podem se deslocar. Ou os traumas, né? Tem várias causas. Eles podem se deslocar posteriormente, comprimir a medula espinhal. A medula espinhal passam vários nervos, também levando eletricidade para o corpo todo. Comprimir o nervo, para de levar eletricidade ou diminui. E aí você começa a ter vários problemas. Você pode comprimir a medula, como pode comprimir os nervos. Né? Basicamente, a sintomatologia ela é muito parecida, só para ter uma ideia, de uma forma geral, para que a gente possa entender. Lembrando aqui, ó, que essa coluna ela é toda curva. Se a gente for olhar numa vista anterior, ó, ela é reta. Mas se a gente for olhar numa vista em perfil, ela é curva. Essas são as curvaturas da coluna vertebral. Quando a gente nasce, a gente está fechadinho, ó, encolhidinho na barriga da mãe, igual um C. Essa é a curvatura primária, é a cifose. Com o passar do desenvolvimento, a criança vai começando a sustentar a cabeça, ó, e ela começa a fazer esse primeiro buraquinho que eu tenho aqui, ó, é a primeira lordose, é a primeira curvatura secundária, é a lordose cervical. Então eu tenho uma lordose cervical, eu tenho uma cifose torácica, olha como é que a gente é curvadinho nas costas, igual como a gente nasce, tudo bem? Ou como está dentro da barriga da mãe sendo gerido, ainda, na gestação, né? Seja na fase embrionária ou fetal. Aí você começa a desenvergar aqui um pouquinho a cervical, fazendo buraco, lordose cervical, mas a torácica continua sendo uma cifose. Lá embaixo, a lombar também vai forçar a lordose, principalmente quando a criança começa a ficar de pé, engatinhar e ficar de pé. Ela começa a formar a lordose secundária agora da lombar. Aí eu passo até a lordose lombar. E o sacrococcígeo, ele é uma cifose. Então vamos acompanhar aqui, ó, só para a gente entender isso, ó. Lordose cervical é buraco. Cifose torácica é morro. Lordose lombar é buraco. Cifose sacrococcígea é morro. Lembrando que buraco a gente chama de concavidade, morro a gente chama de convexidade, só para a gente poder organizar os termos corretos do ponto de vista anatômico. E por que essa coluna é toda curva, toda sinuosa numa vista em perfil? O objetivo é de equilibrar a cabeça, o peso do crânio.
É o peso do crânio que tem que ficar centralizado. É igual um fio de prumo, que se você passar aqui, tem que estar bem nivelado. A partir do momento que as curvaturas mudam de posição, lembra quando você está brincando de empilhar copo? Se alguém botar o copo mais para cá, você tem que começar a botar o copo mais para lá, senão cai a pilha. É isso que a coluna vertebral faz. Quando a gente entorta uma dessas curvaturas mais ou desentorta ela completamente, lembra que a curvatura é normal. Cifose, lordose, todo mundo tem. O problema é quando a gente tem hipercifose ou hiperlordose, quando a curvatura aumenta. Ou quando a gente diminui a curvatura, a gente chama de retificação. É uma retificação da cifose, uma retificação da lordose, seja ela, por exemplo, lordose cervical ou lombar. Então, ou eu aumento a curvatura ou eu tiro a curvatura. Isso é chamado retificação. Ambas são problemas, porque as outras continuam curvas. Então, a partir do momento que eu mudo a posição de qualquer segmento desses, da coluna vertebral, os outros segmentos vão buscar o centro de gravidade. Porque é o normal, já que se você não voltar para o prumo, você cai. Então, você começa a ver, por exemplo, em pessoas de idade, adotando uma postura torácica mais cifótica. E aí vai cair para frente. Para não cair para frente, o que ele faz? Aumenta a lordose cervical. É uma hiperlordose cervical. É aquele vovozinho que está corcundinha com um buraco aqui no pescoço. Então isso é uma tentativa de compensar. Você, mulher, por exemplo, ou qualquer sexo, coloca ali um salto alto. Quando você coloca o salto alto, ele te projeta para frente. Automaticamente, quando ele te projeta para frente, o que você faz? Para não cair, você se joga para trás. Você aumenta esse buraco aqui, que é a lordose lombar. Para alguns isso é legal, porque vai favorecer o aumento do glúteo, nem que isso seja forçado, né, por um salto alto. Só que a lombar, ela vai se envergar mais, aumentar a sua lordose para tentar voltar você para o centro de gravidade. A torácica vai fazer a mesma coisa, envergar mais também para voltar você para o centro de gravidade, e a cervical também. Tanto que você bota o salto alto, no final da noite você não sabe onde é que dói. Dói da ponta do fio do cabelo até a ponta do pé. Então, coloquei para vocês basicamente um bate-papo sobre a coluna vertebral. Espero que tenham gostado. Não deixem de curtir aí no Instagram, né? Sigam lá e não deixem de se inscrever no canal do YouTube, tá bom? Até a próxima aí, galera.